Mas o propósito do projeto é apresentar cada livro da Bíblia, a cada sábado, alternando entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E cada livro que é apresentado, então, assim, não há uma preocupação tão grande em relação às reflexões que serão abordadas. Por quê? Porque dentro de cada livro nós temos uma série de abordagens. Então, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, né, ela é soberana para, nas multiformes reflexões, né, alcançar cada um de nós. Então, Judas, o penúltimo livro da Bíblia, né, então a carta. E antes da gente até começar aqui, eu gostaria de apresentar o contexto ao qual se apresentava essa carta. Por quê? Judas, meio-irmão de Cristo, né? E aí, até o momento antes da ressurreição dele, eles não acreditavam no ministério do próprio Jesus. Então, assim como Judas, nós temos a carta também de Tiago, são irmãos de Cristo. E após a sua ressurreição, é que eles acabam, né, se vinculando e acreditando no ministério de Jesus. Pois bem, e qual era o contexto da época? Nero se suicida e a perseguição se ameniza. Por que Nero? Nero, no período que ele estava, né, no Império Romano, ele simplesmente utilizava o quê? Ele colocava fogo em Roma e ele dizia que os cristãos, né, até então chamados do caminho, eram aqueles que promoviam isso. Então, vários cristãos foram colocados na arena para lutarem contra gladiadores, outros foram colocados simplesmente como tochas humanas, presos, né, nos postes de Roma, enfim. Animais que eles eram colocados também com cristãos, junto a animais selvagens, junto na arena. Então, para a gente observar como Nero perseguia os do caminho, ou então o início do cristianismo, né? Então, nesse período, Judas, ele queria simplesmente escrever palavras doces sobre a salvação. Mas um mal que estava acontecendo naquele período, já que Nero já estava morto, era que simplesmente ele começa a perceber que uma influência negativa está invadindo as igrejas. Invadindo de que forma? Através de falsos mestres. E aí, as falsas doutrinas, falsos ensinos, o fizeram mudar de ideia. E essa aqui, né, nessa carta, nós teremos algumas palavras duras. Mas a palavra de Deus, ela não escolhe, né, ser dura, ou ela nos confronta, ela nos exorta, né, e amém por isso. Então a igreja estava o quê? Cercada de falsos mestres. Eles eram o quê? Imorais, gananciosos, orgulhosos e facciosos. E a gente vai perceber algo que aconteceu. Nós estamos falando de algo que se sucedeu em torno de 30, 40 anos depois da morte de Cristo, quando essa carta é escrita. E a gente vai observar que hoje, em setembro de 2022, a gente ainda sofre por isso nas igrejas. Por quê? Vamos observar aqui, e vocês me acompanhem, que a gente vai estar, né, ministrando sobre versículo a versículo. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, ele não se coloca como irmão de Cristo, ele se coloca como irmão de Tiago. Eu escrevo essa carta aos que foram chamados. Enfim, todos nós somos chamados, mas poucos aceitam, né? Isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. E a gente observa aqui que a arrogância humana em inventar novos evangelhos, ela não mudou, né? As pessoas hoje estão tão arrogantes que elas querem proferir, elas querem falar do que elas pensam, mas elas não querem parar para simplesmente estudar a Bíblia, elas estudar a palavra de Deus para falar, para ministrar sobre aquilo que elas têm lido, né? Ensinos que parecem certos, mas que conduzem à escravidão. E aqui nós temos o quê? Nós temos muitos recursos digitais, nós temos celulares, nós temos tablets, nós temos televisão, nós temos YouTube. A quantidade hoje absurda que são oferecidas para nos trazer a palavra de Deus. Nós temos Bíblia em áudio,
Você não precisa nem ler, você fica sentado na tua casa, fica ouvindo. E por que a gente não faz isso? Mas muitos querem falar. E aí as heresias têm invadido vários lares, várias igrejas, porque simplesmente as pessoas não têm humildade de sentar, de estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus já acaba se vulgarizando, né? E a advertência de Judas é que recebemos a palavra de Deus diretamente da Bíblia e devemos ser prudentes nas amizades destrutivas, aquelas que se utilizam de simplesmente que aquele não conhece e basta eu falar o que penso. E aí, versículo 2: que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Versículo 3: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Mas senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Versículo 4: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. E assim, se nós somos cristãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. É estranho nós nos intitularmos como filhos de Deus, como cristãos, e a gente tem uma preguiça tremenda de abrir a Bíblia. Quando eu falo abrir a Bíblia, gente, eu falo celular, eu falo todos os mecanismos que a gente conhecer a palavra de Deus. E aqui, simplesmente a palavra de Deus, ela sinaliza o que é certo e também o errado. E é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Nós ouvimos aqui várias ministrações que vieram do alto hoje. E elas vieram paradas aonde? Na palavra de Deus, né? E hoje nós temos pessoas nas igrejas que distorcem os ensinos da Bíblia para justificar suas opiniões, escolhas de vida e comportamento. E aí, ele acaba te conduzindo. E por que acaba conduzindo? Porque simplesmente ele sabe que as pessoas que não conhecem, elas são presas fáceis. E aqui Judas, ele nos alerta sobre isso. Outros o fazem por vaidade, para buscar a autossuficiência e engrandecimento. Mas ao distorcer as Escrituras, estão brincando com fogo, pois Deus julgará esse erro. E quando a gente fala de falsos ensinos, falsas doutrinas, é algo muito mais abrangente. Eu estou falando isso assim, com muito pesar, porque a gente sabe que até profecias, às vezes, têm sido vulgarizadas para mostrar total vaidade. Olha, Deus falou comigo sobre você algo, mas que Deus não falou. E a pessoa fica numa expectativa de que aquilo venha acontecer, mas aquilo não vem de Deus. Sabemos que hoje nós temos homens e mulheres de Deus, mas também temos pessoas que não estão assim. E a gente sabe que pessoas às vezes levam anos aguardando algo que não veio de Deus e que não vai se cumprir. Isso é complicado. E as pessoas ficam brincando com fogo. Não brinque com as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Ela deve ser tratada com toda integridade, com toda seriedade. Se eu sonhei, hoje mesmo eu comentei uma coisa com o Alexandre, eu falei assim, Alexandre, mas fique entre nós, porque a gente sabe que é necessário confirmação de Deus. Porque tem coisas que a nossa mente acaba nos induzindo e nós somos falhos. Por isso que nós precisamos ter realmente esse compromisso de falar o que está escrito, de profetizar aquilo que Deus verdadeiramente falou, mas você, como um cristão prudente, você fale assim, Senhor, confirme isso depois comigo também. Porque senão, ao tempo todo, a gente vê a irmãzinha ligando, falando um monte de coisa. E as pessoas, às vezes, ficam presas a isso.
Quantos a gente sabe que pula daqui, pula dali, vai para lá, vai para cá, não quero ouvir Deus falando ali, outro ali, e a irmãzinha, às vezes, infelizmente, para falar isso, acaba utilizando a parte da vida espiritual no comércio, porque ela quer ser abençoada também. É triste a gente falar isso, mas Deus às vezes nos chama para falar em feridas e coisas que precisam, e acabam sendo algo que vai machucar, infelizmente, né? E aqui no versículo 5, embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. E aqui ele está falando daqueles israelitas que foram libertos do Egito, né? E pela incredulidade foram destruídos. E agora ele vai falar novamente em outro grupo. Lembrem dos anos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estavam amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. E aqui fala sobre os anjos caídos, né, que se rebelaram contra Deus, estão numa prisão eterna. No versículo 7, lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. E aqui, né, aquele que recusou a confiar em Deus e entrar na terra prometida. E aqui a gente observa que houve 3 tipos de rebelião. Aquele grupo que saiu do Egito, que se rebelou e não entrou na terra prometida, são citados aqui. Anjos que cederam ao orgulho e foram na onda de Satanás e hoje estão exatamente numa prisão eterna. Temos os moradores de Sodoma e Gomorra e que simplesmente foram abatidos e foram destruídos. Deus é justo juiz, ele não deixa impune tudo aquilo que é feito do mal, que é feito diante da crueldade, da maldade. E a gente aqui vê 3 grupos diferentes. Um, o grupo celestial. O outro, que era o grupo, que era o povo dele, o povo que saiu do Egito. E o terceiro, era aqueles ímpios, aqueles gentios que escarneciam, que tinham prazer em relações sexuais, até com animais. E quando Ló simplesmente ofereceu as próprias filhas, eles recusaram porque queriam ter relações com os homens, relações homossexuais. Deus não se deixa escarnecer. Deus é soberano. E da mesma forma como Ele é exigente com cada um de nós, povo de Deus, mas Ele também é contra aqueles que tentam nos perseguir, que tentam agir de má fé com o povo dele. Né? Seguindo mais adiante, versículo 8, do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. E aí, versículo 9, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. É fato que é descrito na Bíblia que Moisés, ele morre, né, no finalzinho do livro de Deuteronômio, mas simplesmente essa informação é complementada apenas aqui nessa carta de Judas. E quando a gente fala do arcanjo Miguel, nós estamos falando de uma classe hierárquica muito alta. Mas mesmo ele com toda a autoridade, ele não abriu discussão. Ele simplesmente não quis falar nada contra Satanás. O que a gente aprende com isso? Que se o arcanjo Miguel, né, uma autoridade celestial colocada por Deus, nem ele simplesmente entrou em discussão, ele não entrou em atrito, quem somos nós para simplesmente retrucarmos diante daquilo que vem contra a nossa própria vida? A gente lembra que Deuteronômio 32, 34, a vingança pertence ao Senhor. Não devemos rebater mal com mal, acima de tudo bem. Queiram falar de você, queiram te caluniar, queiram te difamar,
façam o que quiserem. O teu justo juiz é que simplesmente vai te vingar. Meu Deus. E aqui ele simplesmente coloca isso. Nem o arcanjo Miguel, diante de Satanás, que queria ficar com o corpo de Moisés, porque ele simplesmente queria que o corpo de Moisés fosse um motivo de idolatria pelo povo de Deus. E aí simplesmente, né, nós temos na Bíblia que Moisés foi enterrado pelo próprio Deus e até hoje ninguém descobriu o local. Então vocês depois podem verificar essa parte lá em Deuteronômio, final de Deuteronômio, e no versículo 10, mas esses homens tinham aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, segue o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão, e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. E aqui, né, alguns falsos mestres afirmavam possuir conhecimento secreto. Conhecimento secreto. A palavra de Deus é aberta para todos nós. A intenção de Deus é que todos nós sejamos salvos, né? E aqui, Judas ele dá 3 exemplos de homens que fizeram o que queriam. Caim, que assassinou seu irmão por ciúme e maldade. Balaão, aquele que falou com Deus, né? E muita gente às vezes fala assim, mas Balaão falou com Deus, é um homem de Deus. Não, ele recebia para amaldiçoar pessoas. Inclusive Deus falou que aquele povo era abençoado, não podia ser amaldiçoado. E aí o que Balaão depois fez? No finalzinho do livro de Números. Bem, ele simplesmente induz as mulheres gentias a simplesmente, né, persuadir e levarem os israelitas para adorar os deuses delas, e dessa forma, de forma indireta, acabou levando, né, a tragédia muitos israelitas. Corá, que já era líder, mas que se rebelou contra os líderes designados por Deus, querendo ainda mais poder. Observaram como nós precisamos vigiar, né? Que cada um de nós, né, a gente precisa sempre, todo momento, ser prudente. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo na igreja. Não, nós precisamos a cada dia agir de prudência, porque a gente não sabe o dia da manhã. Às vezes bons elogios, né? Um bom elogio para o professor, um bom elogio para o pastor, um bom elogio para a pastora, enfim. E a gente se acha acima do bem e do mal. Não, cada dia nós precisamos, né, obter a misericórdia de Deus na nossa vida. Verdade. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos pessoas que carecemos da presença de Deus, né? E aqui temos um resumo dos falsos mestres: orgulho, egoísmo, ciúme, ganância, desejo de poder, desejo de corromper os outros e desrespeito pela vontade de Deus. Versículo 12. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Vocês devem lembrar muito bem que o próprio Senhor, né, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a árvore que não gerava fruto, que não dava fruto. E assim somos nós. Nós somos essas árvores. Nós fomos criados pelo Senhor para promover o bem, para promover a honestidade, a sinceridade, a agir com cada um com amor, com alegria. Deus não nos chamou para ficar falando mal um do outro, para agir de forma desonesta. Deus nos chamou para praticar o bem, para que o nome dele seja glorificado através da vida de cada um de nós aqui. Maravilha. E essa carta de Judas, ela nos confronta em relação a isso. Porque ela fala claramente para que a gente não olhe de forma externa, para que a gente olhe para dentro de si. Senhor, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E isso é um grande desafio diário da nossa própria vida. Eu não tenho que orar, Senhor, muda meu esposo, muda meu vizinho, muda mim, muda o meu interior, muda a minha forma de pensar, que eu seja mais tolerante, que eu seja mais paciente.
E aí, ele coloca mais aqui. 13. Eles são como ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos, para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros. E aqui os falsos mestres, né, são comparados a essas árvores, né, inúteis, que não produzem frutos. Nós somos chamados exatamente para frutificar. E a cada dia, a nossa oração, Senhor, que a minha vida ela possa ser de uma maneira tão tremenda que as pessoas possam olhar para mim e desejar te conhecer. E eu acho que é esse o grande desafio da nossa própria vida, sabe? Porque falar das palavras de Deus apenas, mas a gente não agir, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não podemos escolher os colegas de trabalho. Não podemos escolher os familiares. Isso nós não podemos. Mas cada um de nós pode escolher com quem senta à mesa ou quem convidamos para frequentar a sua casa. Isso você pode fazer. Aquilo que não edifica, que palavras ruins, assim, eu não lembro se foi André que falou, não sei se foi Maria, mas amizades que não edificam, amizades destrutivas, você sabe, não que você deseje deixar de falar, mas seja prudente. Haja de forma que você sabe, bem, isso aqui pode atrapalhar, de repente, meu casamento, pode atrapalhar meu relacionamento com meus filhos. Por quê? Porque simplesmente as palavras acabam te induzindo a forma de pensar errada. Num primeiro momento, ela pode te chocar, mas o mal, ele vem assim, de forma sorrateira, suave. E aí, aquilo que você achava tão estranho, com o passar do tempo, acaba aquilo fazendo parte da tua vida e você não percebe. A prova disso é o modo de falar. Observe a pessoa que você convive todo dia no seu trabalho ou no teu dia a dia, como algumas expressões que são colocadas acabam influenciando a forma como você se dirige, como você fala. Meu Deus. A minha filha, ela fala assim, pai, quando eu estou contigo, engraçado, eu diminuo bastante, porque eu sou levado a falar uma série de palavras, porque meus colegas do colégio só vivem me xingando. E lá onde eu moro também. E o único que eu não vejo falando palavrão é você. E aí, quando ela passa comigo, isso acaba diminuindo. É lógico, nós temos uma série de variáveis necessárias que a gente deve se prevenir. Mas a gente sabe que hábitos ruins, eles acabam sendo incorporados para a nossa própria vida. E quando a gente simplesmente se acha acima do bem e do mal, a gente acaba não vigiando. Né? Temos de um ser humilde para reconhecer que assim como influenciamos as pessoas, elas também podem nos influenciar. Está parando para pensar nisso? A gente acha tão que nós temos uma personalidade tão forte. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas vão simplesmente ser influenciadas pelo aquilo que nós pensamos, pelo aquilo que falamos, mas a gente sabe que não é assim. Nós somos imperfeitos e carecemos de que Deus, né, nos proteja das armadilhas. Porque, senão, quantas pessoas que você fala que é assim, caramba, Senhor, fecha minha boca, meus lábios, para que eu não venha falar mal dos outros. E quando você se depara com uma pessoa que gosta tanto de intriga, que está dentro do teu convívio, daqui a pouquinho, quando você se vê, você também está falando mal das pessoas. E a gente precisa ser vigilante nisso, né? E aí nós não devemos deixar de ter contato com elas, mas com prudência deixar aberta a comunicação sobre Deus.
elas um dia podem ser alcançadas pelo Senhor. Você não Meu Deus. precisa deixar de falar. Mas a tua prudência, ela deve permanecer, né? Então devemos ter atenção para não tomarmos os nossos caminhos com amizades superficiais e egoístas, né? E aí na parte final, a partir do versículo 20, porém, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Versículo 23. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Nós devemos ser filhos condutores da comunhão, mas isolantes da intriga. Condutores da comunhão, isolantes da intriga. Quantas pessoas que hoje em dia a gente vê na igreja, elas têm prazer em simplesmente colocar pessoas contra as outras. E o mal, às vezes, habita na pessoa e ela não consegue perceber. Ela julga as atitudes das pessoas e ela também não percebe. Ela vive criticando o tempo todo, mas também não percebe. E eu, todos os dias, eu falo assim, Senhor, me incomoda diante de tudo aquilo que saia da minha boca, a fim de que não seja algo que seja ruim para as pessoas. Porque senão, eu vou estar simplesmente como uma árvore morta. Exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre aquela figueira. Né? Guarde-se das mentiras e socorre os irmãos que tropeçam. Sejamos misericordiosos, com compaixão e bondade. Se temos um irmão que ele tem desejo de seguir ao Senhor, mas ele é impaciente, e você, Deus te deu o dom, que você é paciente, tente acalmá-lo, tente agir com essa forma. Porque cada um de nós aqui temos dons diferentes, temos qualidades diferentes, temos talentos diferentes, mas unidos em Cristo, as diferenças, elas são atenuadas. Deus tem todo o propósito de nos fazer crescer juntos, em unidade em Cristo, no corpo de Cristo. O pastor Paulo tem os dons dele, tem os talentos dele. Os meus são diferentes da Marlúcia, da Maria de outra forma, da Alexandra de outra forma. Cada um de nós, nenhum de nós é melhor um do que o outro. Mas somos irmãos em Cristo. E precisamos, diante de uma ansiedade, de um excesso de preocupação, simplesmente a gente fazer o quê? Levantar o outro. Quantas situações que você, cada um de nós aqui já tenha passado, serve simplesmente de quê? De testemunho para que você passe para o outro, para que aquele outro seja fortalecido e possa caminhar melhor. Quantas pessoas, né, que eu comentei aqui no início, que deixavam de vir, às vezes, dentro de uma programação, de um culto ao Senhor, né? Por quê? Ah, porque eu estava sentindo dor de cabeça, ou porque eu estava sentindo febre. Venha para a casa do Senhor, venha para a presença do Senhor. E Ele garante que você não voltará da mesma forma como você chegou. Né? Devemos odiar o pecado, mas ser pacientes com os incrédulos. Nós também somos vulneráveis a erros, somos tentados a ceder o pecado. Não somos super-homens, nenhum de nós. Por isso que a prudência é necessária. Mas quanto mais nos aproximarmos de Deus, seremos pessoas mais fortes para vencer os erros, o mal, enfim, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que Deus nos torne pessoas cada dia mais melhores, pessoas quebrantadas. Se você é impaciente, que Deus te dê paciência. Se você, enfim, cada um de nós tem os defeitos que nós precisamos ser melhorados, transformados. Mas isso, eu não tenho poder, nenhum de nós aqui tem poder. Carecemos da misericórdia do Senhor. E Ele quer que nós sejamos pessoas transformadas, pessoas melhores. Cada um de nós aqui, pessoas melhores. Não que eu tenha que ser igual ao Alexandre, mas Alexandre, ele precisa ser a melhor pessoa em Cristo, como Augusto precisa ser a melhor pessoa em Cristo, como o pastor Paulo precisa ser a melhor pessoa em Cristo.
Porque Cristo é que nos conhece, nos sonda, e Ele sabe exatamente como tratar cada um de nós. Amém. Muita glória. Eu queria que todo mundo se levantasse para a gente, eu vou começar a orar e depois